Maio 11, 2 Reis 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Elias já sabia que ia ser arrebatado. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então respondeu Eliseu: não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim desceram os dois a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: tu sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu Eliseu: também eu o sei, calai-vos. Se foram perguntar para ele: você já está sabendo que ele vai ser arrebatado? Porque o Senhor Deus sempre comunica aos seus servos, os profetas, o que ele vai fazer. Então todos os profetas já sabiam que Elias ia ser arrebatado. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram os dois a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó fizeram a mesma coisa daqueles de Betel. Chegaram a Eliseu e lhe perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando-o por tua cabeça? Eles sabiam que ele ia ser arrebatado, levando-o pela cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos, estou sabendo, não precisa falar mais nada. Disse-lhe, pois, Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Jordão é aquele rio que cruza todo Israel, né? Desde lá de cima, lá de Kineret, até lá embaixo, Mar Morto. E foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, quer dizer, bateu com o manto dele nas águas, as quais se dividiram para duas bandas e passaram ambos em seco. Ou seja, aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Mar Vermelho com Moisés. Moisés tocou com o seu cajado e o Mar Vermelho se abriu para aquela multidão passar. Aqui Elias tocou, desferiu, né? Bateu na água com o seu manto e o rio Jordão se abriu e parou para eles passarem e atravessarem. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que desejas que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Vê o que Eliseu pediu? Porção dobrada do espírito de Elias. Quer dizer, ele queria ser como Elias, muito melhor até. Tornou-lhe Elias: pediste uma coisa difícil. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E um carro... E Elias subiu ao céu no redemoinho. Que coisa, hein? Portanto, Elias não morreu. Ele subiu vivo para o céu. Aonde ele está, ninguém sabe. E o espírito dele, que não é a alma, não é a reencarnação, é o espírito. É como a gente fala: eu não estou no espírito de fazer isso, não. É aquele jeito de ser dele, aquela forma, aquele pensamento dele. Tudo que, assim, a exposição que ele tinha para trabalhar para Deus foi dada em dobro a Eliseu. Então, vendo Eliseu aquilo, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, porque isso era um sinal de luto. Carros de Israel e seus cavaleiros. Os carros eram os instrumentos mais poderosos e mais importantes numa guerra, que locomovia, né? E
E Elias era o instrumento mais importante de Deus. Então, Eliseu falou, meu pai, porque os profetas eram chamados de pai, foi embora. Carro de Deus levou o Elias. Ele queria ser socorrido pelos carros de Israel e de seus cavaleiros, só que não tinha como. Como é que vai? Os carros de Israel não tinham competência para alcançar o carro de fogo e o cavalo de fogo de Deus. Já pensou um carro de fogo, cavalos de fogo? Então levantou Eliseu o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se pôs-se à margem do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Será que também vai acontecer comigo o que Elias fez? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para uma e outra banda e Eliseu passou. Assim também Eliseu dividiu as águas. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ou seja, ele tem o mesmo espírito que Elias tinha. Não era Elias. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito de Deus, de Adonai, o tivesse levado e o lançado em algum monte ou em algum vale. Porém, Eliseu respondeu, não. Mas eles apertaram com ele, pressionaram, até que, constrangido, lhes disse, então tá, enviai. E enviaram 50 homens que procuraram Elias por todo lado, durante 3 dias, porém não o acharam. Claro, Deus tinha levado. Então, voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse, eu não vos disse que não fosseis? Ele já sabia que não iam encontrar Elias. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Aqui Elias vai começar o seu ministério e Deus vai fazer muitos milagres através de Eliseu. Elias não, Eliseu. Eliseu vai começar seu ministério aqui. Os homens da cidade disseram para Eliseu, essa cidade está bem situada, está num local bom, mas a água dela é ruim. Então Eliseu disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis a estas águas, já não procederá de ti morte nem esterilidade. Era uma cidade boa, tinha tudo, porém tinha esse problema com as águas, que eram amargas e davam morte. E então Eliseu começa o seu ministério trazendo vida. Deus usa Eliseu para trazer vida àquela cidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu disse. Então subiu dali a Betel, e indo pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo, sobe careca, sobe careca. Zombando dele, porque ele devia ser careca. Sobe, quer dizer, vai junto com Elias, desaparece. Isso não se faz. É perigoso. Virando-se Eliseu para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. E então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Não se deve zombar de um homem ou de uma mulher de Deus. Essa é a lição que a gente aprende no finzinho aqui, desse capítulo.